monografia nos cursos de graduação e pós-graduação, manual prático para sua elaboração. Manual elaborado para uso dos alunos dos cursos de graduação e pós-graduação e dos professores orientadores de monografia, com o objetivo de padronizar os trabalhos monográficos de conclusão de curso e orientar quanto à sua confecção. Introdução, monografia como trabalho final de curso, estrutura da monografia, elementos pré-textuais, elementos textuais, elementos pós-textuais, detalhamento dos elementos textuais. Introdução, desenvolvimento, conclusão. Elemento pós-textuais, referências, glossário, apêndice e anexo. Formatação, estrutura física, regras gerais. Citações e notas de rodapé, citações, referências de citações, notas de rodapé, conclusão, referências, apêndice. Introdução. Este manual pretende ser um guia prático elaborado com a finalidade de estabelecer um modelo a ser seguido pelos alunos do curso de graduação e de pós-graduação das faculdades integradas de Hélio Afonso, que necessitam elaborar a monografia de conclusão de curso. Visa facilitar o trabalho do concluinte, que diz a respeito à parte da metodologia e permite uma padronização que refletirá, evidentemente, de forma positiva a qualidade dos trabalhos apresentados. Servirá também como auxiliar à tarefa dos professores encarregados de orientar os acadêmicos na redação das suas monografias. A intenção exposta desse manual é, portanto, oferecer tanto ao aluno como aos professores e orientadores um suporte técnico, minimizar as dificuldades enfrentadas quanto à produção acadêmica. Além disso, contribuirá também para a obtenção de padronização das monografias da conclusão do curso. Esse manual tem revisto em 2016 e a função da necessidade da sua atualização quanto às normas da BNT, em especial a NBR 14.724, a NBR 6.023 e a NBR 10.520, além de outras relacionadas a esse tipo de trabalho. Neste manual articula-se um manual de elaboração de projeto de pesquisa, orienta a elaboração dos projetos de pesquisa, porém ele pode ser usado isoladamente apenas para a elaboração de monografias. Segundo, monografia como trabalho final do curso. A monografia, como seu nome indica, é um trabalho escrito sobre o tema delimitado de forma aprofundada. Ao redigir a monografia, o aluno estará produzindo um trabalho científico, trabalho este que, dependendo da sua qualidade, poderá servir a publicado. Poderá vir a ser publicado. A monografia significa ainda um relato escrito dos resultados de uma pesquisa. É empreendida e fazendo, pois, parte de um processo de pesquisa científica que se inicia pela elaboração de um projeto de pesquisa. Temos então, ordenadamente, os seguintes passos para chegar à monografia: o projeto de pesquisa, como o seu planejamento, a pesquisa propriamente dita, como a coleta de análise e interpretação dos dados e, finalmente, os resultados obtidos na pesquisa sobre a forma de monografia. Não há como se temer a monografia se você precisa apenas preocupar-se com ela em tempo de elaborá-la de acordo com as normas metodológicas passo a passo e da forma como planeja o projeto feito anteriormente. Entre os objetivos, levá-lo a fazer a monografia está no projetando-lhe a oportunidade de demonstrar a habilidade de pesquisa, principalmente a tipo de bibliográfico e a sua fiscalização, redação a revisão bibliográfica, aprofundamento e rigor conceitual. Você poderá demonstrar que sabe selecionar fontes de autores renomados
interpretá-los e compará-los com os seus próprios posicionamentos, determinando pelo menos o oferecimento de uma conclusão que representa os resultados que chegou com a sua pesquisa. A elaboração da monografia é feita de orientação de um professor, orientador que conduzirá o aluno durante todo o processo, indicando a bibliografia, discutindo as temáticas e problemas, apresentando sugestões, além de corrigindo os textos que você escreve. O orientador participará efetivamente da tarefa de levá-lo a pensar crítica e cientificamente, contribuindo dessa forma para que o trabalho tenha qualidade que esteja de acordo com as normas metodológicas, em especial a BNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, da própria orientação e instituição, no caso, a faixa. Nesse particular, devemos ressaltar: o orientador irá auxiliá-lo, conduzi-lo, mas você estará sempre responsável pela sua monografia. Cabe você tornar conhecimento das normas metodológicas dos prazos estabelecidos para entregar os capítulos no final dos capítulos do trabalho final, e principalmente comparecer aos encontros combinados com o orientador. Afaste-se desses encontros, redige o trabalho sozinho, entregar lá o ponto que o professor orientador que tenha acompanhado o processo de elaboração da monografia apresenta uma conduta errônea a ser evitada. O aluno que procede ocorre risco de seu trabalho de não ter o seu trabalho aceito pelo menos o orientador. Isso pode trazer uma consequência desagradáveis, como a reprovação, por exemplo. Finalmente, você deve estar ciente do regulamento da monografia e o seu curso. Estabelece diretrizes gerais que serão respeitadas pelos discentes e pelo professor orientador. Estrutura da monografia. A monografia divide-se em tipos de elementos mais esquematizados e que aparecem na ordem exposta a seguir. Elementos pré-textuais que aqui estão concluídos: capa, folha de rosto, folha de aprovação, dedicatória, agradecimento, epígrafe, resumo, abstract, listas, sumário. Observe-se que a dedicatória, epígrafe, agradecimento e lista não são opcionais, mas considerando a importância da monografia, sugerimos que inclua em seu trabalho, o que certamente irá valorizá-lo. Como embora essas folhas não compõem os elementos pré-textuais, basta usar apêndice A e L, você no final deste manual, os elementos textuais. Entre eles estão introdução, desenvolvimento, capítulo e conclusão. Adiante, você encontrará mais detalhes sobre essas partes da monografia. Elementos pós-textuais, consideramos que é referência glossuar, apêndice, anexo e índice. Como se vê, é o único elemento textual obrigatório e são referências de listagens de obras e textos e materiais consultados. Detalhamento dos elementos textuais. Introdução. A introdução é uma parte importante para a monografia e deve ser elaborada cuidadosamente. Ela tem um objetivo fundamental de motivar o leitor, influenciando positivamente para a leitura do trabalho e orientando na relação do conteúdo do mesmo. Por isso, dizemos que a introdução deve se anunciar e assumir e indicar o caminho a ser seguido. Em relação à introdução, deve estar presente de forma bastante clara o tema monografia, sua delimitação, o problema de pesquisa com as questões levantadas, o que deverá ser respondidas no decorrer dos capítulos e na conclusão. A hipótese ou hipóteses formuladas, ou seja, de respostas provisórias antecipadas ao problema de pesquisa. Respostas essas, embora que sejam definitivas, serão um guia para todo o trabalho. Cabe esclarecer as hipóteses que são opcionais. A justificativa que deve deixar bem clara a importância da pesquisa e a sua relevância não só para a sociedade, como também para a área do curso. A metodologia utilizada, isto é, como a pesquisa foi elaborada. A explicação da estrutura da monografia, resumindo em um pequeno parágrafo de cada capítulo como foi abordado na monografia.
Vide o exemplo do apêndice L. O desenvolvimento. No desenvolvimento aparecem capítulos em que estruturou a monografia e apresenta os aspectos relevantes à referência ao tema de forma detalhada e organizada. Os títulos das partes que compõem e desenvolvem ficam do critério do autor. Na área do capítulo, como o resto de toda a monografia, fica dentro para a linguagem utilizada, lembrando-se que a linguagem científica deve ser clara, precisa, objetiva, simples, elegante, despida de ornamentos superfluos. A linguagem deve ter um tom impessoal, abordando-se na terceira pessoa do singular. Além disso, é fundamental que a escrita deve ser impecável, ponto de vista gramatical. Para isso, a grafia, acentuação, pontuação, síntese deve ser revisadas cuidadosamente a maior número de vezes possíveis. Após a digitação, recomendamos que você faça o último exame minucioso de todo o texto, além dos cuidados da linguagem. Verifique também se o desenvolvimento dos capítulos atendeu todos os itens constantes da introdução. A monografia não deve se constituir de partes é, estanques. Os capítulos devem ter uma ligação entre si e conter dados, argumentos, fatos que levem à discussão das questões propostas. Enfim, os capítulos refletem o tempo todo o problema da formulação e a busca da sua solução. De acordo com NBR 14.724, de agosto de 2005, o desenvolvimento divide-se em seções e subseções. Estrutura o seu desenvolvimento a cerca de 3 capítulos, de título para cada um deles. 4.3 Conclusão. No encerramento do trabalho, deve ser apresentado ideias novas, nem mesmo resumo. Para fazer a conclusão, no encerramento do trabalho não se deve apresentar ideias novas, nem mesmo resumo. Para fazer a conclusão, deve-se reler os capítulos para posicionar e faça comparações. Aproveite divergências e conforme a cada ponto de vista, levando mais uma vez sempre em consideração os problemas de pesquisas e hipóteses formuladas e objetivos das pesquisas. Ao terminar a conclusão, analise examinando a sua adequação na introdução ao desenvolvimento. Sua monografia deverá ter cerca de 30 páginas de introdução até a conclusão. Então, cada capítulo precisa ter apenas 8 páginas. As restantes, a cerca de 6 páginas, devem ser divididas em introdução e conclusão. Enquanto o sumário da sua monografia ele ficará mais ou menos assim: introdução, dê um título a esse capítulo, dê um título ao capítulo, dê um título, conclusão e referências. Os elementos contextuais. As referências são entendidas como relações de obras usadas na realização da monografia e também como, afinal, a BNT, um conjunto de padronização de elementos descritivos retirados do documento que permite a definição individual. Como já vimos, as obras são relacionadas em ordens alfabéticas a partir do último sobrenome do autor, e esta listagem não deve ser numerada por referências, mas também como numerado, e deve ser concentrado renomeando a BNT NBR 14.724, 17 de novembro de 2011, referências que sejam digitadas em campos de espaço simples. Para a elaboração de referências, seguimos as normas previstas na NBR 6.023 da BNT em novembro de 2018. Você também deve estar atento à seleção das obras incluídas na monografia, cuidando para que elas sejam de altura do trabalho. As referências relacionadas apenas efetivamente usadas em trabalhos que cuide também para que todas as obras citadas decorrer da monografia estejam presentes na listagem. Deve ser incluídas obras de autores clássicos, bem como das obras de autores contemporâneos. Comprovar a autoridade da academia e além de artigos de revistas e científicas de notícias de credibilidade no mundo acadêmico. A lista de bibliografia de monografias deve conter obras que realmente sirvam de suporte do trabalho, sendo desejável no mínimo 15 referências.
Além do livro, que você pode incluir referências, periódicos, revistas, jornais, textos eletrônicos, sites, vídeos, filmes, legislação e outros materiais utilizados e mencionados na monografia, glossário. O elemento opcional, quando você deseja definir e esclarecer termos desconhecidos que admitem várias interpretações, deve ser elaborado de ordem alfabética. Apêndice e anexos. Segundo a norma brasileira 14.724, os anexos de documentos elaborados pelo autor servem de fundamentação, comprovação e ilustração, né? A mesma norma define apêndice como um documento elaborado pelo autor a fim de complementar o argumento sem prejuízo da unidade nuclear do trabalho. Núcleo. Os apêndices considerados elementos opcionais aparecem após o glossário e são identificados pela letra maiúscula seguida por travessões ao longo após o seu título. Exemplo, apêndice de filosofia jurídica Max Weber. Da mesma forma, os anexos também são opcionais, indicando com apêndice, exemplo, apêndice partindo para positivo de construção brasileira, formatação, estrutura física, papel A4, digitação margens, 3 centímetros, fontes, tamanho da fonte, espaço entre as linhas, as citações mais de 3 linhas, as notas de referência das legendas, parágrafo, as seleções secundárias e terciárias e capítulos também são numerados sequencialmente. Impressão, elementos pré-textuais. Exemplo, Evolução Histórica da Construção do Brasil. Seção primária, Construção Imperial, Assembleia Constituinte, os títulos sem indicativo numérico, regras gerais. Aí vai.